Começar a gravar. Primeiro, antes de começar a apresentação, Fred, tudo bem se eu gravar a apresentação? Porque tem que pedir consentimento de todo mundo. Por mim, tudo bem, sem problema. Tá certo. Tá. Que depois eu subo para o YouTube, do YouTube eu subo para o componente, entendeu? Vai ficar disponibilizado no componente. A apresentação. Então a gente vai fazer a sua apresentação. Você vai ter entre 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação do seu projeto. O seu orientador, o professor Frederico, que está presente aqui, vai fazer a avaliação, tá bem? Eu e o professor Fred, a gente vai fechar as câmeras, tá? Se você quiser abrir a sua câmera para apresentar, seria bom, tá bem? Então, passa a palavra. Tá certo. Boa tarde, professores, novamente. O título do meu trabalho está, por enquanto, como a caracterização e indicadores de sustentabilidade de agroecossistemas, tudo do assentamento de Jaci Rocha, no extremo sul da Bahia. Sobre a equipe executora, que faz parte eu, Eli, estudante, e o professor Frederico como orientador. Antes de entrar na problematização e desenvolvimento do trabalho, indo para a contextualização, no pós-guerra, marcado pela Revolução Industrial entre 1960 e 1970, teve a introdução dos chamados pacotes tecnológicos, que são as tecnologias, sejam elas máquinas, tratores, fertilizantes, agrotóxicos, adubos, sementes transgênicas e biotecnologia, isso no campo, para que ocorresse uma otimização, uma maior eficiência da produção agrícola. Apesar de ter essas inovações e essa modernização, surgem diversas contradições nesse contexto. Se for pensar sobre essas contradições, por exemplo, podemos pensar sobre a questão das promessas de emprego e de combate à fome, que não foi como que foi, não aconteceu como que foi divulgado. Por exemplo, a questão da mudança das relações sociais de trabalho e produção aconteceu nesse período. Se antes tinha os produtores rurais, que era dono das terras, proprietários dos meios de produção, com essa mudança dos meios de produção, voltou-se para a questão do salário, e a questão, por exemplo, do desemprego foi impactado por causa da questão da modernização. Tem outras questões que aconteceu devido a isso. Tem alguns autores que apontam que a partir da década de 60 pode ser identificado 3 períodos que são de modernização conservadora, transição agroecológica e a economia do agronegócio. E entre o período da transição e economia do agronegócio surge os movimentos, é possível identificar que os movimentos sociais estão mais defensivos por causa das políticas que são voltadas para esse agronegócio. E diante de tudo isso, desses impactos dessa agricultura convencional, surgem algumas soluções, alguns paradigmas alternativos, e um desses seria a agroecologia, que, segundo o Miguel Altieri, vem justamente como um novo paradigma, com princípios baseados na ecologia, na agronomia socioeconômico, e tem um entendimento dos impactos dessas tecnologias para o campo e para a sociedade. E pode ser incluído, inclusive, outros princípios que são baseados na ética, na política, na valorização cultural. E pensando nessa agroecologia, aqui no extremo sul da Bahia tem o projeto Assentamento Agroecológico, que é um projeto que foi criado em 2012, que tem 7 núcleos territoriais, e um desses núcleos é o Jaci Rocha, que fica entre Itamaraju e Prado, às margens da BR-101, que esse projeto vem justamente para poder fazer essa transição do convencional para o agroecológico. E com isso tem ações, planejamento, para poder incentivar o uso dessas tecnologias agroecológicas e divulgar essas tecnologias. E pensando nessas práticas agroecológicas, práticas sustentáveis, uma forma de entender, de mensurar e medir isso é através dos indicadores de sustentabilidade. E esses indicadores de sustentabilidade existem vários.
existe a pegada ecológica, existe indicadores ambientais de sustentabilidade, e um desses indicadores seria o barômetro da sustentabilidade. Esse indicador ele é interessante porque ele é interdisciplinar, permite entender a partir de duas dimensões, do bem-estar humano e do bem-estar ecológico. Ele é bem flexível, então é possível, com esse indicador, montar a sua escala, escolher os temas que é interessante para esses indicadores de sustentabilidade e, inclusive, definir esses padrões de sustentabilidade. Talvez um desafio desse indicador seria definir esses padrões. E, diante de tudo isso, surge o questionamento que, se fazer parte do assentamento agroecológico, potencializa as práticas de sustentabilidade. E quais foram as mudanças desencadeadas por esse projeto do assentamento agroecológico no Jaci Rocha. A partir disso, parte da ideia de que a agroecologia, que ela contribui nas dimensões sociais, econômicas, sociais e culturais, e a partir desses indicadores é possível tentar entender o quanto que, por exemplo, o projeto Assentamento Agroecológico está impactando aqui no extremo sul da Bahia. Sobre os objetivos, o objetivo geral seria caracterizar e avaliar a sustentabilidade ambiental do assentamento Jaci Rocha por meio dos indicadores, e o desdobramento desse objetivo seria 3 outros objetivos específicos. Seria definir os indicadores de sustentabilidade do assentamento Jaci Rocha, avaliar os critérios definidos no assentamento Jaci Rocha que orienta as práticas de sustentabilidade e, por fim, compreender as contribuições do projeto Assentamento Agroecológico para a Sustentabilidade. Sobre os materiais e métodos, é uma pesquisa aplicada de cunho descritivo com abordagem quali e quantitativo. De procedimentos para a pesquisa seria feita a pesquisa de campo. Nessa pesquisa de campo seria feita uma visita, elaborado o roteiro de entrevista, seria, na verdade, uma entrevista semi-estruturada para a liderança do assentamento, e o questionário para os moradores do assentamento. E nessa entrevista e questionário, ela refletiria os indicadores de sustentabilidade. Teria que ser feita a construção desses indicadores com base no barômetro da sustentabilidade, e poderia refletir, por exemplo, questões sobre a legislação ambiental, se tem APP, se tem reserva legal, se faz a proteção de nascentes, trazendo para a questão da interdisciplinaridade. Nessas questões poderia ter questões relacionadas para a valorização cultural, para a educação, que faria parte desses indicadores de sustentabilidade. Então, a partir disso, seria possível fazer a coleta desses dados. Como um projeto de pesquisa tem a questão das entrevistas, o projeto seria submetido ao Comitê de Ética para apreciação, e depois disso teria o termo de consentimento e livre esclarecimento para poder ser assinado. Dos resultados esperados do projeto, espera-se compreender a importância do projeto Assentamento Agroecológico para a implementação das práticas sustentáveis no Jaci Rocha, e também conhecer o nível de sustentabilidade, fazendo a avaliação dessas práticas, isso por meio dos indicadores de sustentabilidade. E, através disso, compreender as potencialidades e o desafio dos agroecossistemas do assentamento. Inclusive, com isso, poderia ser indicado quais poderiam ser os caminhos que poderia ser seguido para poder potencializar essas práticas sustentáveis. E um outro também seria fazer a divulgação dos resultados que seria obtido. Aqui seria o orçamento, com materiais permanentes, notebook, gravador, recursos humanos, o tempo do orientador, materiais de custeio à internet, a passagem e um resumo das fontes de financiamento. No cronograma, no primeiro mês seria para levantamento bibliográfico, no segundo e terceiro mês ainda para o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental,
E no terceiro mês também teria o início da organização do roteiro da entrevista. Daria continuidade no quarto mês a essa questão da organização do roteiro da entrevista, porque a partir da visita de campo, que seria iniciado no quarto mês, poderia surgir alguma outra questão que talvez no terceiro mês não teria sido tratada. E com a pesquisa de campo, que é a entrevista e o questionário que seria aplicado, seria continuado no quinto e sexto mês. No sexto mês, fazendo também a entrevista de campo, eu imaginei que talvez poderia iniciar a questão da análise dos dados que já tivesse sido feita e dando continuidade no sétimo mês. Junto dessa análise de dados no sétimo mês, poderia ser feita também a redação do trabalho, iniciar a escrita da redação do trabalho. No sétimo, oitavo e nono mês. No décimo mês, a revisão da redação, no 11º, a entrega, e no 12º mês, a monografia seria feita a defesa. E essas são as 3 fontes que foram citadas. E obrigado pela atenção. Mas se tiverem alguma pergunta, eu não sei se ficou dentro do tempo. Oi, Eli. Obrigado pela apresentação aí, tá? Bom, tá eu e Fred só. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, na sua apresentação tem uma coisa que ficou preocupado. Sim, Você vai fazer um questionário e a construção de índices de sustentabilidade. Você já tem esses índices? Porque construir um índice é difícil, tá? Eu imaginei. Seria com base no barômetro da sustentabilidade, porque ele é um índice que já, ele na verdade é flexível, que já permite você fazer essa construção, mas assim, definir quais são os temas que eu abordaria nos índices, eu ainda não defini. Eu pensei, mas eu ainda não... E a metodologia, ela é baseada nisso, ou seja, você constrói o índice a partir das suas observações. As observações que você fala, a de campo ou de pesquisa? De pesquisa. Pesquisa. Sim ou não? Perguntando. Você entendeu minha pergunta? Mais ou menos. O senhor poderia repetir? Porque assim, você falou da construção de índice de sustentabilidade, né? Eu entendo assim que pelo que você está me falando, já existe uma metodologia desse índice. Só que os parâmetros que vão nesse índice são flexíveis, correto? Sim, são. Tá bom. Então a metodologia ajusta os parâmetros de entrada a partir das observações de campo, ou pesquisa de campo, por assim dizer. É isso mesmo? Sim. Eu imagino. Ele, acho que é o seguinte, você tem que pensar. Como é que você vai coletar os dados para atingir o seu objetivo, né? Você tem uma metodologia bem clara que você indicou aí, que é o barômetro da sustentabilidade. Como é que você vai produzir esses índices? A pergunta do professor João, acho que é essa. Quais dados você vai usar? Quais variáveis você vai estar usando para gerar os índices depois? Sim. Seria a partir da coleta de dados dos questionários e da entrevista, porque com base no questionário, por exemplo, que é destinado para os produtores familiares, é possível coletar essas informações. Por exemplo, no questionário pode estar perguntando se eles fazem a proteção das nascentes ou das APPs. Eu imagino que seja isso. Porque do jeito que você está colocando, o que você falou, não está muito claro isso para mim. Para quem vê, fala, construção de um índice, a construção de um índice é envolver quais variáveis vão surgir em entrada e a relação que a variável as relações das variáveis que elas vão ter, entendeu? A construção de um índice é uma coisa bem complexa.
E se já existe o índice, ou seja, já existe a variável de coleta, então você deveria já apresentar, por exemplo, o índice é esse aqui, né? Para não gerar essa confusão. Você está me entendendo? Sim. Tá? É mais nesse sentido. Que construção de índice, eu vou falar para você, tá? Não é fácil, não. Pois é, talvez fosse interessante você já trazer para a metodologia, eu não sei se está no texto, que eu me lembro que você, quer dizer, contextualizar, né? Eu acho que esse projeto você começou a desenvolver ele lá na metodologia, né, de pesquisa. Não sei se você já tinha falado isso pro João. E lá eu me lembro de se apresentar aquelas tabelas. Então, João, essa metodologia já consagrada, né, barômetro da sustentabilidade, para análise da sustentabilidade em assentamentos, né? Muito utilizada no Paraná, Santa Catarina e outros estados, São Paulo também. E aqui, até onde eu sei, ainda não foi utilizado. O barômetro, ele trouxe essa ideia dele, né? Entre várias metodologias, o barômetro parecia ser a mais interessante. Então, o barômetro ele já traz essa proposta, né, de você já coletar as variáveis específicas. Por que que ele... E aí eu pergunto, como é que você vai, vamos lá, para a gente construir isso junto, como é que você vai selecionar as variáveis que você vai coletar no Jaci Rocha? Você disse que você vai fazer isso também, né? Sim. Você lembra? Eu pensei só na questão para poder coletar essas variáveis, seria a questão da pesquisa de campo. Isso. Mas aí tem uma etapa prévia que, por exemplo, olha, no Jaci Rocha, até onde eu sei, não tem piscicultura, por exemplo. E piscicultura é uma das variáveis dessa metodologia. Tem um indicador de produção lá, que vai ser gerado, né? E onde ele leva em conta os tipos de produção. Então, por exemplo, se no Jaci Rocha não tem piscicultura, essa é uma variável que você não vai nem perguntar, não vai converter ela em pergunta para inserir no questionário, né? Então, assim, tem que ter clareza que vai ter uma fase prévia de ajuste da metodologia, com base na realidade do assentamento, e depois você vai para aquilo que eu acho que você explicou bem, fazer entrevista com as lideranças, né? E depois questionários estruturados com os integrantes do assentamento. Se não me falha a memória, são 200 e poucas famílias, se eu não estou equivocado, lá no assentamento. Então daria para selecionar uma amostra também, né? Então acho que é isso que você tem que ter clareza. Essa é uma metodologia já clara que você quer aplicar aqui com adaptações, né? No Jaci Rocha, no assentamento agroecológico da região sul da Bahia. Agora, um outro ponto que eu queria levantar em termos de viabilidade, né, é o cronograma. A gente já conversou bastante sobre isso. Você tem, e por isso que eu aceitei, né, assumir com você, ficar nesse momento como orientador, você tem um compromisso, já inclusive de bolsa, né, com um outro projeto, né, com a professora Joana, e naquela conversa que a gente teve, eu deixei muito claro o seguinte, até porque eu acho que é inviável para você tocar 2 projetos dessa envergadura, né, que vai ter que ter pesquisa de campo, etc. Então, eu queria que você reforçasse aí o que você está pensando em fazer aí após o PI 1. Só vou fazer, no caso, o 2 e o 3 daqui uns 12 meses, mais ou menos, depois que eu terminar a iniciação científica que eu iria pegar. Exato, esse foi o nosso combinado, né? Porque eu acho que não faz sentido, e eu já vi outros estudantes que às vezes, eu acho interessante o seu interesse, né? Por desenvolver participar de vários projetos, mas eu acho importante você ter clareza de que é difícil tocar isso tudo junto. Então, por isso, inclusive, foi um conselho que eu te dei, a conversa que a gente teve, você se organizar, você vai ter bolsa agora, então você cumpre essa etapa no projeto e depois você retoma, né, esse projeto. Eu acho, inclusive, um pouco antes,
projeto. Você não pode começar a pesquisa de campo sem ter a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, acho que é até interessante você programar isso para, vamos supor, o início do ano que vem, você já submeteu o Comitê de Ética, já deixar tudo aprovado, para quando você retomar o projeto, você ter já tudo organizado para fazer isso, né? Inclusive, contato com as lideranças, contato com o pessoal do Jaci Rocha, que eu conheço várias pessoas lá, não vai ser difícil, mas é só porque isso tem que ser, quer dizer, demanda muito planejamento, né? Para a gente iniciar um projeto como esse. Bom, tranquilo, Eli. A gente está fazendo as perguntas, mas mais para saber, entendeu? Essa questão que eu coloquei é para. É porque você colocou só construção de um índice, e construção de um índice não é fácil, tá bom? É mais uma questão de saber explicar isso daí, tá bem? Então, não tem mais perguntas. Fred, você tem mais alguma pergunta a fazer? Eu acho que não, acho que é isso mesmo. Talvez já pudesse, eu não sei se ele está com. Eu imagino que ele esteja no texto, porque eu lembro dele ter mostrado, né? Ele talvez levar alguns exemplos ou a tabela, né? Como que esses índices são montados? As variáveis que vão sendo compostas e lá no final a gente chega a um índice, né? Os indicadores que vão dar o resultado do barômetro da sustentabilidade. Então, acho que é importante isso estar no texto do projeto. Beleza, é isso. Da minha parte é isso. Bom, Tranquilo. Então, Eli, eu vou até encerrar a gravação aqui, tá? Você